atrás, 15 dias atrás, chegamos ao final daquilo que acreditaríamos agora é um novo começo de uma nova visão política. Mas parece que não para. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não para. Não para, porque há um novo paradigma político, de estrutura social. E isso vai roubando a nossa alma. Então nós sentamos e conversamos, eu e os presbíteros, os diáconos da igreja, falamos, nós precisamos renovar a nossa alma, o nosso ser, e voltarmos para aquilo de fato nos preenche, que faz parte da nossa natureza. Chegamos então à ideia de uma série de mensagens com o nome Detox. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem o que é detox. Detox, numa linguagem muito popular, é um sistema de sucos naturais, para uma desintoxicação do seu sistema orgânico. Então, é para tirar resíduos e toxinas do corpo. E nós vamos usar como metáfora um detox da nossa mente, do nosso ser, para a gente dar uma refrescada na nossa alma, se assim a gente pode dizer, e voltarmos para aquele que de fato nos orienta, nos move, é o Senhor da nossa vida. Como acabei de colocar aqui para vocês, a ideia de detox é uma ideia de eliminar resíduos e toxinas. E no âmbito espiritual do nosso ser, uma renovação da alma e da mente. E diariamente nós precisamos disso. Cada um de vocês aqui tem as suas ferramentas, o seu tempo de parar tudo na correria da vida, de deixar de lado tudo aquilo que tenta preencher o nosso ser e voltarmos o coração a Deus. Mas nessa série de 4 mensagens, de maneira coletiva e a partir do púlpito, estaremos pensando acerca de como renovarmos a nossa mente. Então abra a sua Bíblia no livro de Jeremias capítulo 29, e aqui será o episódio de número 1, Detox. Onde está o seu coração? Alguns aqui ainda estão sofrendo, ainda estão com o coração apertado, estão com falsas esperanças. Será que é isso que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida? Será que a fonte de esperança que o Senhor tem para nós, como povo de Deus, como igreja de Jesus, se dá em todas as toxinas lançadas, seja da direita ou seja da esquerda, seja do novo governante ou do antigo governante? Será que é isso que Deus tem para nós como elemento de confiança e assim por diante? A minha ideia não é torná-los irreflexivos ao nosso tempo. A minha ideia não é inibir a liberdade e a sensibilidade política que cada um deve tomar no seu âmbito pessoal. Mas a minha ideia é dizer para vocês que há um Deus que acima de todas essas toxinas lançadas no mundo em que vivemos, Ele nos governa e Ele está com suas mãos estendidas para nos trazer vida e vida abundante. Ele é o Senhor do nosso viver, apesar dos caminhos errados que muitas vezes tomamos, e nessas escolhas erradas, angariarmos coisas ruins para o nosso ser, para a nossa alma, Ele sempre estará pronto a nos dar novas chances, um novo modelo de vida diária à luz da sua palavra, para andarmos em novidade de vida. E diz assim então a palavra do Senhor. Eu vou ler com vocês apenas o verso de número 4, 5, 6 e 7, e vamos tentar caminhar um pouquinho em todo o capítulo depois. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus do povo de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais,
procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vamos orar? Paizinho querido, o Senhor é o Criador de tudo e de todas as coisas. E a nossa alma, de fato, Senhor, só encontrará descanso no Senhor, porque o Senhor é o dono do nosso viver. Aqui está a sua igreja, eu já conheço essas pessoas, esses que nos visitam não é a primeira vez, Senhor. Temos testemunhos de fé deles que amam ao Senhor. Então estamos aqui numa comunidade de salvos, de crentes nesta noite. Nós queremos ouvir a tua voz, nós sabemos que o Senhor já está aqui, mas nós queremos que o Senhor reitere a nossa confiança em ti e renove a nossa alegria na salvação, para que o nosso coração deixe de lado todas as toxinas deste mundo perverso, pervertido, que tenta com que tenhamos tristezas imensas ao ponto de não olharmos para o sentido do nosso viver, que é Cristo Jesus. Fala por meio do teu Espírito ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, esta parte da carta de Jeremias, de uma carta literal que ele escreveu ao povo de Deus na Babilônia, se deu aproximadamente em 597. No ano de 606, o povo de Deus, as duas tribos do sul, que haviam sobrado da rebelião de idolatria, a parte das tribos do norte, se rebelaram contra o Senhor. Quebraram um compromisso que tinham com Deus. Deus não quebrou o compromisso que tinha com o seu povo, mas o seu povo quebrou o compromisso que tinha para com Deus. E o Senhor resolveu disciplinar o seu povo, porque o Senhor ama o seu povo. Ele tem zelo por seu povo, e ele vem até o seu povo para discipliná-lo. No ano, então, de 606, o rei babilônico Nabucodonosor vai até Jerusalém na primeira invasão e leva toda a elite cultural para ser cativa e reprogramada. A estratégia deste rei pagão era buscar a nata social de Jerusalém, levá-la até a Babilônia e lá na Babilônia reprogramar a cultura destes para comandar o povo para si mesmo. Ele faz isso na primeira leva em 606. Passa-se então alguns anos, em 597, devido o rei Joaquim, descendente da casa de Davi, que ainda estava em Jerusalém, buscar apoio político e social no Egito, provocar a ira de Nabucodonosor, ele volta agora com o exército mais pesado a Jerusalém, destrói tudo em Jerusalém e leva o restante do povo de Deus para a Babilônia. Leva o restante do povo de Deus para a Babilônia. Tudo isso porque um rei insano, em vez de confiar no Deus vivo e eterno, deposita a sua confiança no Egito. Em meio a um mundo caótico, em meio a um mundo problemático, ele tinha uma fonte de vida para buscar, mas resolve buscar um outro humano, uma pessoa caída para depositar a sua confiança. Os muros de Jerusalém, amados, são levados ao chão. O templo é destruído e todos os elementos da adoração no templo do Senhor são levados para a Babilônia. A liderança de Israel está sendo reprogramada. O caos é eminente. Você já viveu um tempo de caos? Talvez nós, brasileiros, não passamos ainda, na sua totalidade, por um caos social. Mas eu posso afirmar que nós, brasileiros, estamos vivendo um caos da alma. Faz sentido? Uma dor interior, toxinas em todos os lados, de todas as maneiras, independente do seu espectro político.
Estamos vivendo um caos eminente e precisamos repensar, porque momento de caos é um momento de tristeza, de choro, de se compreender. Foi tão terrível este caos que aconteceu com Israel na Babilônia, que nós temos um salmo, Salmo 137, revelando a dor do povo de Israel, longe de sua terra, longe da adoração, longe do sistema sacrificial, longe da forma de viver e adorar ao Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 137, e aqui nós vamos ter em poesia hebraica um pouquinho da dor de Israel. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nós tínhamos lembranças de Sião. Chorando e pranteando, nós nos lembrávamos de Jerusalém, a cidade que Deus escolheu para promover a sua glória e modelo de vida ao nosso redor. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos, esmagá-los contra a pedra. Os muros de Jerusalém estão aos chãos. As famílias de Jerusalém estão destruídas. Não há esperança mais. Não há culto ao Senhor, não há o templo onde havia remissão de pecados diante das ofertas voluntárias trazidas. O povo sofre. E aí Deus, na sua soberania, Ele envia uma carta de Jeremias, no capítulo 29. Poderíamos dizer que era um detox para a alma daqueles que estavam sofrendo na Babilônia. Uma carta cheia de esperança, uma carta cheia de encorajamento. E talvez o que você precisa nesta noite é de esperança, é de encorajamento, é de acreditar que há um Deus que te ama, que se importa com você, que tem em suas mãos o cuidado da sua vida, independente das suas dores, das suas tragédias, independente dos erros que você cometeu. Esse Deus é vivo e governa o universo, e se levantará nos seus propósitos no tempo ideal. Nós precisamos reafirmar a nossa fé, e onde está fundamentado o nosso sentido de viver nessa noite. Nós não somos guiados, amados, por um espectro político X ou por um espectro político A. Isso não significa que não possamos conversar a respeito de qual espectro político está mais próximo daquilo que Deus tem para nós. Mas a nossa confiança, em última instância, deve estar no autor da vida, Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Aleluia! É isso que Ele espera de nós. Então Deus vai levantar Jeremias com muita propriedade. E esse homem que tinha uma conexão com Deus, um profeta da parte do Senhor, vai escrever uma carta que vai ser utilizada para abençoar o povo de Deus. Prestem atenção no verso de número 1, capítulo 29, verso 1. São estas as palavras da carta de Jeremias. O profeta, a que o enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos todos os profetas que foram levados e deportados por Nabucodonosor. Uma carta, amados, uma carta de esperança, uma carta de cuidado, uma carta que motivasse, uma carta que realinhasse o coração do povo de Deus ao sentido de viver como o povo de Deus. Nós não vamos nos desgastar no verso
de número 2 e 3, que tem questões históricas aqui, contextuais. Não teremos tempo para isto nesta noite. Mas nós vamos pensar a partir do encorajamento no verso 4. E aqui, então, começaremos a entender o que Deus tinha no propósito desta carta. E este propósito que Deus tinha para o povo do Senhor, naquele ano de 597, pode ser tirado como princípio para a minha vida e a sua vida nesta noite. O profeta Jeremias, então, escreveu essa carta. E nós vamos ter alguns princípios para levarmos aos nossos lares nesta noite. O primeiro princípio desta carta é: sigam com a vida de vocês. Nós já vimos e já olhamos para o contexto da carta, que o povo de Israel estava o quê? Aprisionado na Babilônia. E na Babilônia a vida é diferente da vida que Deus nos tem dado. Estão entendendo? A Babilônia é diferente de Jerusalém. Porque em Jerusalém o que faz sentido é Deus governando tudo e todas as coisas. Mas na Babilônia não há Deus. Qual seria então o sentido de viver com Deus num lugar onde as pessoas não querem Deus? E o primeiro princípio então que Jeremias vai dar para encorajar o povo do Senhor naquela cidade é: sigam com a vida de vocês. Veio o Covid, ele passou. Chegou as eleições, ela passou. Parece que não termina. Não é essa sensação que vocês têm? Parece que não acaba. Toda hora tem alguma coisinha nova surgindo, mesmo nos momentos que nós queremos refrescar a nossa mente. Eu estava ali assistindo a corrida de Fórmula 1 para espairecer um pouquinho, me preparando o coração e o físico para retornar para o culto ao Senhor. A mocinha cantou o hino nacional brasileiro, passou a esquadrilha da fumaça com as cores da bandeira do Brasil e de repente começou uma musiquinha. Param, pam, pam, teu lugar é na prisão. Fulano, Janjão, seu lugar é na prisão. Não acaba, amados. Não acaba. Não tem fim. Não tem fim. Eu não estou dizendo se estão certos, se estão errados, mas eu quero que você junte-se a mim para nós olharmos nesse caos de espectros políticos que estão acontecendo e voltarmos o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos seguir em frente. Algumas pessoas me procuraram antes dessa eleição e falaram: se X ganhar ou Y ganhar, e dos dois lados, eu vou embora do país. Não tem para onde correr, queridos, porque fora da igreja de Jesus, fora do que Deus tem preparado para você na sua palavra, nós vamos enfrentar lá fora a grande Babilônia, o mundo pagão. Então Jeremias tem o primeiro princípio: sigam com a vida de vocês. Sigam com a vida de vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 4, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei. Deus está dizendo: eu deportei. Não foram vocês que vieram parar aqui coincidentemente. Não é o governo babilônico que tem autoridade. Eu trouxe vocês para cá. Faz sentido? Eu coloquei tal governante, eu tirei tal governante, eu tenho controle sobre o STF, eu tenho controle sobre os partidos políticos, eu sou o Senhor da igreja, eu sou o seu Senhor, eu controlo a história, eu deportei os exilados para a Babilônia. Não adianta você correr para o Canadá, porque lá no Canadá, você também vai enfrentar a Babilônia que eles estão enfrentando, como um crente em Cristo Jesus. Eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E aí ele diz o quê? Sigam com a vida de vocês. Olha os imperativos: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, não só plantem, mas comam, não só construam casas, mas habitem nelas, curtem as casas de vocês, tomem esposas, não simplesmente se deem casamento, mas se possível for, tenham filhos. Tomem esposas para os seus filhos e maridos para futuras esposas, para que tenham filhos, multiplicai-vos e não vos diminuais. Continuem com o projeto de vida que eu dei para vocês.
Não importa se vocês estão na Babilônia, não importa se vocês estão em Jerusalém, há um plano a ser percorrido, há algo que eu planejei para vocês, há algo que vocês vão realizar, há algo que eu vou realizar na sua vida. Siga em frente, continue a vida na sua normalidade. Vida que segue. Vida que segue, amados. Vida que segue. Não fique preocupado mensurando o que pode acontecer ou o que não pode acontecer. Se você está empregado, amanhã o que você tem que fazer? Acorde e vá com alegria para o seu emprego. Dê testemunho de vida na escola que Deus te plantou. Dê testemunho de vida desempregado ou empregado. Siga em frente, continue com sua caminhada. Vida que segue. Jeremias está dizendo nas entrelinhas, não é o rei da Babilônia que define a vida de vocês. Não é o governo X ou Y que define quem nós somos. O que define aquilo que somos é Cristo Jesus. É o Senhor da nossa vida, que morreu, que se doou, que morreu numa cruz para trazer você ao sentido do viver. Não é o Nabucodonosor, não é o Belsazar, não é o Dário, não é o Ciro. Vocês pertencem ao Senhor. Não se deixem levar pela Babilônia. Olhem que detalhe interessante no verso 4. Está quase desapercebido. Eu deportei. Eu deportei. Eu deportei. Eu trouxe vocês para Jerusalém. Pergunta bem simples para o texto. Quem levou o povo de Deus para a Babilônia? O próprio Deus. Queridos, vocês acham que Deus está descontrolado no controle do universo? Vocês acham que Deus perdeu a mão do nascer do sol, do pôr do sol? Da flora e da fauna? Vocês acham que Deus está sendo encontrado despreparado com as novas formas de ferir a sexualidade que Deus preparou? Você acha que Deus não sabe das suas dores? Vocês acham que Deus não conhece a economia do nosso país? Vocês acham que Deus não sabe o que falamos um para os outros, e o que queremos de bênção para os outros, e o que desejamos de bênção para o nosso viver? Eu deportei. Cada um de vocês chegaram à Babilônia, porque eu quis levar. Olhem só o que diz Warren Wiersbe. Os exilados tinham perdido tudo. Eles não perderam uma eleição apenas, amados. Aliás, nem tinha eleição naquela época. Eles tinham perdido tudo, menos as suas vidas. E os poucos bens que podiam levar consigo para a Babilônia. Eles perderam a liberdade e agora eram escravos. Escravos. Eles foram tirados de suas casas e perderam seus meios de ganhar a vida. Eles foram separados de parentes e amigos, alguns dos quais podem ter parecido na longa marcha para Jerusalém, padeceram. Não foram todos que chegaram com vida saindo de Jerusalém até a Babilônia, porque era uma viagem longa. E aí nós precisamos olhar para as Escrituras, pensando que não importa como eles olhassem para isto, a situação parecia sem esperança. E aí vem a pergunta: como devemos lidar com uma situação tão deprimente? Resposta: aceite a mão de Deus. Aceite a mão de Deus, controlando tudo e todas as coisas. Jeremias está dizendo, de uma outra maneira, transformem a Babilônia no Éden. Que coisa interessante. Segundo os estudos arqueológicos, onde fica a Babilônia nos nossos dias? Cadê os universitários? Iraque.
ali era a Babilônia. Segundo os arqueologia, o que era lá no início de todas as coisas naquela região? O jardim do Éden. O que o Senhor diz em Gênesis capítulo 2, versículo 8? Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e ele diz que lá no Éden, o que deveria fazer o homem e a mulher? Crescer e multiplicar, construir cultura, dar continuidade à vida, adorar ao Senhor, ter intimidade com o outro. O que o Senhor está falando indiretamente ao povo de Deus na Babilônia? Transformem a Babilônia num pedacinho de onde? Do Éden. E no decorrer das Escrituras, qual será o novo Éden na sua vida e na minha vida? O céu. Vocês se lembram das palavras de Paulo à igreja de Colossenses? Pensem nas coisas do alto. Mas era para eles saírem da cidade, da Babilônia, dos dias deles? Não. Vivam onde você está plantado, com a mente de vocês no céu. Vida que segue. Sigam a vida de vocês. O Evangelho preserva esse mundo, e você e eu, nós somos portadores do Evangelho. Você que nos assiste em sua casa, você tem o Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação do universo ao nosso redor. Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos os líderes deste mundo, as pressões deste mundo, a forma de se pensar deste mundo, mas o Evangelho em nós é o poder de Deus para caminharmos. Sigam em frente, sigam a vida de vocês. O Evangelho, que é o Cristo, que é o tesouro da igreja, e a igreja que manifesta o Evangelho, deve ser o tesouro deste mundo. Enquanto estivermos neste mundo, amados, nós temos que ser uma agência de esperança. Amém? Quanta gente está entristecida nesta noite. Pessoas estão dormindo, acreditem, parece que eu estou forçando a barra, à base de remédio, devido aos últimos acontecimentos políticos do nosso país. Mas você que é crente em Cristo Jesus, creia no que eu vou dizer. Você pode colocar a sua cabeça no travesseiro e descansar em saber que há alguém que governa tudo e todas as coisas. Ele é o Senhor do nosso viver. Ele controla todas as coisas. Primeiro princípio, sigam em frente. O segundo princípio de 3. Ele não só diz que nós devemos caminhar, seguir em frente, mas ele também nos alerta, Jeremias em sua carta ao povo de Deus que se encontra na Babilônia, a tomarem cuidado com as distrações. Eu utilizei dessa expressão, cuidado com as distrações, porque ela já é bem ambientada na nossa comunidade. Nós vivemos um mundo de distrações. Distrações políticas, sociais, econômicas, cada hora surge uma nova e explode uma bomba, e você quer entrar no Instagram e ver o que está acontecendo, e quer escutar o rádio, e quer escutar fulano, e liga para cá e para lá. Cuidado com as distrações. Olhem só o que o Senhor vai dizer no verso de número 8. Ele havia falado para edificar, habitar, tomar, procurar, orar. Orem pela paz. Orem pela paz. Orem pela paz, pelos nossos novos governantes. Precisamos orar. Aí você vai falar, pastor, eu não consigo orar, pastor, por uma pessoa que eu não suporto. Irmãos, o Senhor está dizendo a um povo escravo. Prestem atenção à dinâmica, à dimensão da coisa. O Nabucodonosor matou pessoas. Deixou crianças que amamentavam em suas mães jogadas às ruas. E o Senhor está dizendo, orem pela paz da Babilônia, porque a paz da Babilônia está no povo de Deus. Orem pela paz no Brasil, porque a paz no Brasil deve ser encontrada em Cristo Jesus, no seio da sua igreja. Aqui deve ser um lugar de esperança. Aqui deve ser um lugar que não é regido por A ou B, mas por Cristo Jesus. E nós andando e caminhando e seguindo em frente, tomando as decisões que nos aproximam mais daquilo que o Senhor tem para nós. Cuidado com as distrações. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 8, o Deus de Israel,
Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês, na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O Jeremias falou, vocês vão ficar 70 anos presos na Babilônia. E logo surgiu alguns profetas falando, não, eu tenho uma outra ideia. Nós vamos ficar 2, 3 anos e vamos voltar para nossa casa. Jeremias está dizendo, não se deixe enganar. Esses profetas estão se vendendo. Esses profetas querem agradar a vocês. Eles querem falar as coisas que agradam o seu coração. Se existe uma época, um momento na vida, em que tem pessoas falando em nome de Deus, coisas que querem agradar o nosso coração, mas não coisas que esperamos na palavra, esse momento se chama hoje. Não se deixe enganar. Seja de direita ou seja de esquerda, há um desgoverno fora de Deus. A nossa confiança tem que estar depositada em Deus. O nosso ser conectado em Deus. A nossa mente cativa de Deus. A palavra habitando ricamente em nosso viver. A palavra de Deus. Quando a primeira carta de Jeremias chegou à Babilônia, afirmando um cativeiro de 70 anos, como acabei de colocar, vários profetas se levantaram e refutaram a carta, fazendo novas profecias, dizendo, não é nada disso. Ananias foi um dele, o Jeconias foi outro, está aí no capítulo de número 28, falando, não é nada disso não, o Senhor vai fazer diferente. Afirmando que o cativeiro não demoraria tanto tempo, diferente dos verdadeiros profetas Daniel e Ezequiel, que creram na carta de Jeremias. Querido e querida, cuidado com as distrações. Eu costumo perguntar para minha esposa linda, maravilhosa, se eu estou muito velho. Mas eu não tenho problemas com isso. Existem algumas pessoas que eu respeito demais, que têm essa dificuldade de... Qual a sua idade? Algumas pessoas nos surpreendem bem, né? Eu falo, puxa, está super bem com a sua idade. E outros a gente fica assustado, fala, ainda bem que eu não arrisquei a falar uma idade, a pessoa pode se sentir mal. Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu estou ficando velho mesmo, e as rugas, o meu corpo, a minha mente, tudo isso está indo para o beleléu. É verdade, está indo mesmo, queridos. Mas este mundo, a Babilônia em que vivemos, vai tentar dizer para você que você pertence a esse mundo. E nós não somos deste mundo. Eu estou usando essa questão de estética, de plasticidade, porque a gente acredita em algumas coisas. E quando a gente tem dinheiro, não estou dizendo que você não tem o direito de fazer uma estrutura com um esteticista, com um cirurgião plástico, isso é uma questão pessoal sua. Mas eu posso te afirmar uma coisa, que independente da habilidade desse cirurgião plástico, a sua alma continua envelhecendo. E que nós não somos deste mundo, amados. Jeremias estava dizendo, continuem com a vida de vocês. Porque o Deus que levou vocês aí, tem um plano para a vida de vocês, nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós não nos contaminaremos com as finas iguarias do rei. Se lembram de Daniel? Daniel foi levado em 606. E a primeira coisa que ele fez questão de dizer para os líderes que o levaram é, nós não vamos nos contaminar com a forma de viver deste mundo. Nós não pertencemos à Babilônia. Queridos, o mundo que nós vamos enfrentar é um mundo terrível e não tem a ver com esse novo sistema de governo. Independente do governo que há de vir, nós vamos ter que enfrentar uma mudança de paradigma. Porque na Babilônia, independente do espectro político, as pessoas não querem Deus governando. Seja daqui ou seja dali. E nós vamos precisar aprender a viver influenciando esse mundo que estamos, mas não vendendo a nossa alma, porque nós não somos deste mundo. Interessante que Daniel
no capítulo de 1, versículo 8, ele já deixou claro: eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. E olha só o que ele diz no capítulo 9, versículo 2, de Daniel. 9, verso 2. Essa carta de Jeremias chegou às mãos de Daniel. Talvez uma cópia. Chegou até a mão de Daniel. E ele, lendo a carta, ele interpretou, ele orou, e ele disse mais ou menos assim: se vocês estão achando difícil os babilônicos, tem mais uma. Vocês vão continuar sob opressão. Vão passar os babilônicos, vão chegar os medo-persas, vão chegar os gregos, vai chegar Roma, domínio estrangeiro debaixo de opressão, pois a Babilônia não é o fim. Daniel queria deixar claro ao povo de Deus que a Babilônia não é o fim. Esse governo que temos e teremos, e o próximo que chegar, seja de onde vier, não é o nosso fim, não é o fim de todas as coisas. E precisamos entender que o mundo é babilônico na sua compreensão final. Eles não amam o nosso Deus. O mundo não busca a lei do Senhor. Ele não tem sentido, o mundo de viver em Cristo. O mundo é antagônico a Deus. Por que nós ficamos assim? Olha o que está acontecendo, olha isso. Nós precisamos ter maturidade, irmãos. Igreja, precisamos estar preparados. O mundo não caminha o caminho de Deus. O mundo não nos redime. Não será o governo X ou Y que vai nos redimir. Daniel está dizendo: olhem só, prestem atenção. Chegará este governo, os medo-persas, chegarão os gregos, chegarão Roma, mas não é o fim. Porque aquilo que Deus prometeu, ele vai confirmar. O Messias virá em Belém da Galileia. Esse será o remidor daquilo que Deus tem guardado para o seu povo. Continuem. Sigam a vida de vocês, crentes de Sião. Família Sião, vamos continuar. Vamos investir um na vida do outro. Vamos investir nos nossos filhos. Vamos amar a Deus, vamos doar amor às pessoas, independente do que elas pensam. Amar pessoas e confrontar ideias à luz da palavra de Deus. Somos chamados por Deus para isso. E nesse processo, muito cuidado com as distrações. Muito cuidado com as distrações. Sendo assim, chego no terceiro princípio do texto. Primeiro ele diz: continuem firmes. Segunda parte, ele está dizendo: cuidado com as distrações. Vão surgir gente falando: olha, a vida fácil vai ser fácil. Não creia. E aí no verso 10 a gente tem um outro princípio: só o Senhor é redentor. Olha o que diz o verso de número 10. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Eu, Senhor, que levei vocês até a Babilônia, voltarei e vou cumprir as promessas que tenho para você. Aquilo que Deus falou que vai realizar na sua vida, em sua palavra, Ele vai realizar. A aliança que temos em Cristo Jesus vai se cumprir, independente de X, Y ou Z. Eu vou cumprir as boas promessas. Interessante que quando se passaram os 70 anos, Ciro, lá em Esdras, capítulo 1, versículo 2, falou: agora vocês podem voltar para Jerusalém. Já deu. Ele sentiu da parte de Deus que era a hora do povo que voltem e reconstruam o templo. Aí se levantou quem? O profeta Ageu, no estudo de hoje pela manhã. E você sabe qual foi a atitude das pessoas? Olha o que diz Esdras, capítulo 1, verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, um rei pagão, hein? Falando acerca de Deus. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para Ele em Jerusalém de Judá. Irmãos, igreja, amados, vocês que nos visitam, o Senhor está dizendo que Ele usa as formas, os meios e as maneiras que Ele tem para cuidar dos seus desígnios e dos seus propósitos.
O grande rei Ciro, que está dizendo aqui que tem todos os povos da terra debaixo da sua mão, se curva diante de um Deus desconhecido para ele, para fazer a sua vontade. E olhem só a resposta do povo de Deus: não vamos voltar da Babilônia para Jerusalém. Nós gostamos da Babilônia. Se prenderam as distrações, eu não quero largar aquilo que Deus preparou para mim. E aí nós precisamos entender, amados, que essas pessoas que ali ficaram durante 70 anos, começaram a acreditar que eles estavam sendo redimidos por Deus na Babilônia. E eu e você precisamos ter muito claro que não são as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis que nos redimem, mas Cristo Jesus em meio a qualquer circunstância e situação. Não podemos nos apegar ao mundo, porque só o Senhor é o Redentor de todas as coisas. Detox, como anda seu coração? Onde está a sua confiança nesta noite? Quais são os planos que você tem alinhado com o próprio Deus para o seu futuro? Eles se baseiam naquilo que Deus nos prometeu ou naquilo que estamos vivendo nas circunstâncias? Jeremias diz: continuem a vida de vocês. Não deixem as distrações tirar o olhar de vocês do grande Deus. E ele vai falar por que disso. Verso 11, terminando. Porque eu sei, olha que passagem linda das Escrituras Sagradas. Deus falando: eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em orações, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações, para os quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Uma promessa que se cumpriria em Israel, que tem continuidade na igreja e que há de se cumprir novamente em Israel. O Senhor vai ajuntar todos os povos diante dele. Quando vai acontecer isso, amados? A nossa redenção por completa. Quando tivermos um governo que nos capacite a termos mais bens neste mundo? Essa é a nossa redenção? O pastor está dizendo que é proibido ter uma boa casa? Não. Estou dizendo que é errado você ter bens, você fazer uma boa viagem? Não. Não é errado. Mas não acredite que o seu sucesso nesse mundo é o sucesso no mundo futuro. As pessoas que mais impactaram este mundo, queridos, em que vivemos, que mais impactaram a Babilônia, foram pessoas que não acreditavam que o sentido de viver delas se dava no futuro deste mundo. E olha que coisa linda e maravilhosa. Israel volta para Jerusalém, reconstrói o templo, e na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, de Israel nasce o nosso Redentor, Senhor da história. Amados, esse Redentor veio ao mundo de maneira humilde, desacreditado por todos os povos. Os gregos diziam que era loucura crer que um homem poderia ser o Deus encarnado, muito mais um homem simples, um carpinteiro de Belém da Judéia. Mas ali estava o Salvador do universo. Ele veio, viveu, se doou, impactou a Babilônia dos seus dias, o mundo dos seus dias, transformou a vida de pessoas com seu testemunho, morreu, foi crucificado, ressuscitou, nos deu vida com a sua ressurreição. E no final de sua caminhada, lá em Atos, capítulo de número 1, versículo 6, quando ele aparece pela última vez, tem a figura de dois anjos, dois varões. E eles dizem: por que vocês estão impactados? Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. E aí o verso 8 diz: mas vocês que ficarão, recebereis poder,
ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Essa noite o Senhor te chama, meu querido e minha querida, para lavar a alma nele. Enquanto estivermos no mundo em que vivemos, nós seremos testemunhas do Senhor, impactando aqueles que estão ao nosso redor. Vamos nos colocar em pé? Estamos caminhando ao fim.